Olá, pessoal! Dando continuidade aos trabalhos apresentados, falaremos sobre anel quociente. Mas antes disso, é necessário a gente revisar o conceito de ideal. Então vamos lá. Seja A um anel e I um subconjunto não vazio de A, dizemos que I é ideal de A se e somente se satisfazer as seguintes condições. Primeiro, A e B pertencem a I, então a diferença entre eles também deve pertencer a esse I. Segundo, para todo A pertencente ao anel A, temos o seguinte, que A multiplicado por I deve estar contido ou ser igual ao próprio I. Então, podemos dizer que A multiplicado por I é a mesma coisa que A multiplicado por X, que são elementos de I. Exemplo, nós podemos usar 2Z como sendo o ideal de Z. Lembrando que Z é o conjunto dos números inteiros e 2Z é o conjunto dos números inteiros pares. Pois qualquer x pertencente a Z, o produto de um número inteiro por um número par também será um número par. Então vamos ver aqui. Um exemplo. Pegando um número inteiro qualquer, por exemplo, o 5, e multiplicando por um número par, por exemplo, o 4, o resultado será um número par. E 4 vezes 5 é igual a 20. Aí observe que um número x que não está em 2z, multiplicado por um elemento do ideal 2z, resulta num elemento também do ideal. Então, nós podemos afirmar que 2z é ideal de Z. Podemos definir uma relação de equivalência pelo ideal I de A, que é o conjunto das classes equivalentes que chamaremos de anel quociente, que pode ser encontrado a partir da construção do anel Zn. Quando a gente fala de equivalência módulo N. Todos lembram? Bom, por via das dúvidas, é melhor a gente relembrar. Equivalência módulo N. Dois números inteiros A e B são equivalentes módulo N se e somente se a diferença entre eles for um múltiplo de N. Ou seja, nós temos aqui alguns exemplos. 11 é côngruo a 5 módulo 3, pois a diferença entre eles é 6, e 6 é múltiplo de 3. A mesma coisa acontece com 10 e 14 módulo 4. A diferença entre eles é 4, e 4 é múltiplo de 4. Em outras palavras, nós podemos também explicar da seguinte forma. 11 dividido para 3 é igual a 3, que sobra 2. E o 5 dividido para 3 é igual a 1, que deixa resto 2. Então, 11 e 5 são dois números que, dividido por 3, deixam o mesmo resto. A mesma coisa acontece com 10 e o 14. Quando dividido por 4, deixam o mesmo resto 2. Então, podemos dizer que eles são equivalentes. Deu para entender? Deu para lembrar, né? Então, vamos voltar ao nosso assunto. Para definir a relação de equivalência, nós podemos definir como sendo A côngruo B módulo N, se e somente se a diferença entre eles pertencer ao ideal NZ. Como a relação de congruência N é definida a partir do ideal NZ, do anel Z, nós podemos dizer ainda que A côngruo B módulo NZ, se e somente se a diferença entre eles pertencer ao NZ. Podemos ainda generalizar trocando o Z por um ideal qualquer e trocando NZ por um ideal do anel. Assim, o ideal de A definido na relação ficará como A côngruo B módulo I,
se e somente se a diferença entre eles pertencer ao I. Se a gente retomar o nosso exemplo anterior, a gente pode tentar ilustrar melhor. O ideal I sendo 2Z define no anel AZ a relação seguinte. Então, A congruo B, módulo 2Z, se e somente se a diferença entre eles pertencer ao conjunto dos números pares. Que podemos ainda dizer que A congruo B, módulo 2, se e somente se a diferença entre eles for múltiplo de 2. Dois números inteiros são congruentes módulo 2 quando a diferença entre eles é um número par. Portanto, dois números pares quaisquer são congruentes módulo Z, pois a diferença entre eles será um número par. Se a gente tiver dois números ímpares, a diferença entre eles também é um número par, então eles serão congruentes módulo Z, módulo 2Z. Porém, não acontece a mesma coisa quando nós temos um ímpar e um par. A diferença entre eles não é um número par, então eles não são congruentes módulo 2Z. A classe de equivalência de A módulo I será denotada por A barra, a classe de A, em que B pertence a A, então A congruo B módulo I. Vejamos. Seja A um anel e I um ideal de A, com A pertencendo a A, B pertence à classe de A se e somente se B congruo A módulo I. Então, a diferença entre B e A pertence ao ideal I. Logo, a diferença de B e A é igual a um elemento U que pertence ao ideal I. Ainda podemos escrever da seguinte forma: B é um elemento que resulta da soma de A, pertencente ao anel A, de U, um elemento do ideal I, que ainda podemos dizer que a classe de A é igual a A mais o ideal I. Para tentar entender melhor, vamos ao exemplo. Usando ainda o mesmo exemplo, para a gente tentar esclarecer um pouco mais, podemos fazer o seguinte. A classe de 0 é igual a 0 mais 2Z. Portanto, nós temos o conjunto 2Z, o conjunto dos números pares. Já a classe 1 barra é igual a 1 mais 2Z, que é igual a 1 mais 2Z, que é exatamente o conjunto dos números ímpares. E a classe 2 barra, nós temos novamente o conjunto dos números pares. Ora, 2 mais 2Z é igual a um número que seja múltiplo de 2. Então, nós temos os números pares. E a classe 3 barra, nós temos novamente o conjunto dos números ímpares. Então, por isso, nós podemos dizer que a classe 1 e a classe 3 são congruentes, pois a diferença de 3 e 1 é igual a 2, e 2 é múltiplo de 2. Assim, podemos dividir o anel Z em dois subconjuntos, onde os elementos de cada subconjunto relacionam-se entre si, mas não são congruentes aos elementos dos outros subconjuntos. Então, nós dividimos o anel Z em duas classes. A classe 0 e a classe 1, que são o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares. Observe que os números pares relacionam-se entre si, é a mesma coisa os números ímpares, mas eles não existe uma relação entre elementos de um grupo e elementos do outro grupo. E assim, o conjunto das classes de equivalências desta relação é exatamente o anel Z2. Para tentar entender melhor, vamos a mais um exemplo. Precisamos descrever as classes de equivalência que o ideal 3Z define no anel Z. Então, iniciaremos com a classe do zero. A classe do zero, nós resultaremos no conjunto formado por todos os múltiplos de 3. Já a classe 1 barra
nós teremos o conjunto dos números múltiplos de 3 somado com 1. A mesma coisa a classe 2, o conjunto dos múltiplos de 3 somado com 2. Já a classe 3, nós temos 3 mais 3z, que é igual a também múltiplos de 3. Logo, 3 barra é côngruo a 0 barra. Observe que a diferença entre eles é 3, e 3 é múltiplo de 3. E assim ele recai novamente na classe 0. Portanto, 0 barra, 1 barra, 2 barra é o conjunto das classes de equivalência que 3z define em Z. Note que no caso particular, onde A sobre I temos nz como ideal de Z, a classe de equivalência será sempre o anel Zn. Portanto, a classe de equivalência de Z sobre 4Z será igual à classe 0, à classe 1, classe 2 e classe 3. Então, nós temos aqui os múltiplos de 4 que deixam o resto 0, ou seja, os múltiplos de 4, os múltiplos de 4 que restam 1, ou somado com 1, múltiplo de 4 somado com 2 e múltiplo de 4 somado com 3. Certinho? Sejam A um anel e I um ideal de A, denotamos por A sobre I o conjunto de todas as classes de equivalência do módulo I. Então, do nosso exemplo anterior, a classe de equivalência será 0 barra 1 barra, que é exatamente o Z2. E podemos definir as seguintes operações. Dados A e B pertencente a A sobre I, definimos como a soma da classe de A com a classe de B sendo a classe da soma de A mais B. E analogamente no produto temos a mesma coisa. Tendo a classe A e a classe B pertencente a A sobre I, definimos como o produto da classe de A por classe de B sendo a classe do produto de A mais B. Portanto, tendo um anel A sobre I munido da operação adição e a operação multiplicação, é um anel chamado anel quociente do anel A pelo ideal I. E vamos às propriedades. Sendo A um anel e um ideal de A, se A tem unidade, então A sobre I terá unidade e essa unidade será a classe da unidade de A. Se A é abeliano, então A sobre I também é abeliano, ou comutativo. E seja A um anel abeliano e comutativo, então se eles já apresentarem essas condições, ele será um anel de integridade, um anel quociente de integridade, se e somente se I for um ideal primo, ou seja, se I for diferente de A e ainda num produto A por B que pertence a I, ou A pertence a I, ou então o B é quem pertence ao I, ou ambos pertencem. Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigado por terem assistido até aqui. Espero muito que vocês tenham compreendido e a partir de agora estaremos disponíveis para responder qualquer dúvida que vocês tiverem.